Amém? Quem encontrou, diga amém. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim a palavra: Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora todos juntos, ouvindo a própria voz, vamos ler juntos aqui na tela, que diz assim, versículo, é o verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Somente até aí. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de andarmos no Espírito, de vivermos a Tua palavra conforme aqui a orientação, a recomendação da Escritura. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos identificando as obras da carne. Eu quero relembrar a você aqui o propósito. O propósito é conforme está escrito aí no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como andar no Espírito? Como eu terei certeza de que eu ando no Espírito Santo, que eu estou movido pelo Espírito Santo? Como eu posso ter essa certeza? E nós estamos observando que a primeira realidade que precisa existir na sua vida é o entendimento de que você tem a carne, que é a herança vinda de Adão, que milita, que batalha, que luta para conquistar você de volta. E esta carne, ela tem agora, no mesmo ambiente, o Espírito de Deus. Conforme está escrito a partir do verso 16, ambos se opõem para que não façais o que quereis. E aí, é claro, o Espírito Santo, ele está presente na vida do crente e eu preciso ter ciência disso. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a relatar as obras da carne, aí a partir do verso 19. Eu quero voltar a observar com você que essas palavras foram ditas aos irmãos da Galácia, aos crentes. E a observação é uma listagem de obras da carne que precisam ser reconhecidas. E então nós estamos ponto a ponto ministrando. Eu me lembro que na primeira vez nós investimos um bom tempo falando sobre lascívia, que na minha tradução contemporânea está escrito libertinagem. Nós falamos a respeito da idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a peleja, e basicamente paramos aí na inimizade, né? O restante eu só fiz a leitura do versículo. E eu quero continuar com os irmãos, listando aí agora, a partir
de porfia. A porfia, ou a disputa entre pessoas. Alguém que está em disputa, alguém comprou um carro, aquela pessoa que está porfiando, então ela entende que não pode ficar para trás, ela tem que comprar também. Se aquela pessoa viajou, ela tem também que fazer a mesma coisa. E há uma disputa entre pessoas. O que Paulo está dizendo é que isso não pode, não deve acontecer, pois isso é obra da carne. E a carne vai buscar a liderança. Então, ele segue explicando ainda, listando ainda, não só a porfia, mas também o ciúme. Nós entendemos que o ciúme é obra da carne, claramente identificado. É claro, nós não estamos falando sobre aquele ciúme natural de alguém que se casou e que precisa estar de acordo num relacionamento e precisa prezar por uma conduta. Não, nós não estamos falando sobre isso. Se alguém tem ciúme no sentido de querer para si a pessoa e não consegue observar que existe um relacionamento sadio e que existe uma conduta a ser seguida e que a pessoa passa por essa percepção inadequada como se ela tivesse o domínio sobre outra pessoa e ela precisa intervir nos relacionamentos de outra pessoa. Isso é que é doentio e absolutamente obra da carne. Depois, ele segue falando sobre a ira. Todos nós conhecemos o texto da palavra que diz que você deve tomar cuidado com a ira. Você pode até se irar, mas não deve pecar. Esse texto não está falando sobre esta ira, que é listada em outro trecho pelo apóstolo Paulo. Aqui está falando sobre briga física, sobre alguém que está descontrolado ao ponto de ir a um final infeliz que começou com a ira. Então, aliás, logo em seguida vem a palavra peleja, né? Que é, sim, aqui realmente é briga física. Depois vem dissensões e facções. A dissensão, no texto de Provérbios, por exemplo, está citado como uma das coisas que Deus abomina. E é o fato de uma pessoa dividir outras duas. Isso acontece muito, por exemplo, na conduta de alguém que tem a prática da fofoca. O fofoqueiro que leva e traz, ele vai dividir pessoas. É muito importante nós identificarmos a fofoca. Aliás, normalmente, se alguém tem costume de se reunir para trazer uma fofoca, você pode trazer à luz aquela fala e logo cessará. O que é uma fofoca? Algo que alguém falou, mas a pessoa não sabe se é realmente. Alguma coisa que deprecia alguém, alguma coisa que expõe uma particularidade de alguém e que não tem o objetivo de ajudar a pessoa, ou seja, eu estou aqui falando, fulano, mas é para a gente orar. Não é, é somente para falar mesmo. Então, fofoca, né? A fofoca é, na maioria das vezes, uma mentira que está sendo tratada como verdade. Então, é obra da carne, é obra da carne. Se eu não identificar tal coisa e confrontar o fofoqueiro, ele não cessará, não cessará. Me lembro de uma situação em que eu precisei confrontar uma fofoca. Meus irmãos, a pessoa logo mudou o discurso. Não falei nada. Longe de mim
Era fofoca mesmo. Então, se alguma coisa está sendo dita, né? Eu me lembro que uma vez uma pessoa, não está nem com a gente mais, inclusive, a pessoa não saiu por causa disso, né? Por outros motivos, mas a pessoa trouxe uma situação de um membro da igreja. Aí eu disse, tudo bem, e aí nós vamos marcar uma conversa com ele, então, você vai... Primeiro, aí li o texto, né, de Mateus, que diz que se o meu irmão pecar, eu devo ir até ele. Aí eu digo, você vai até ele, então, conversar. Aí a pessoa disse, não, eu não, pastor, estou dizendo para o senhor ir. Não, mas não é assim que funciona. Você tem conhecimento do fato, você tem liberdade com a pessoa? Tenho. Então você vai até ele, conversará, e você vai buscar restaurar o seu irmão. E aí a pessoa se esquivou, aí eu digo, então, eu vou chamá-lo para conversar e você vai estar. Não, também não, pastor, isso é para o senhor resolver. Aí eu digo, meu irmão, eu vou fazer de conta que você não me falou nada e que nós não tivemos essa conversa, porque você não entendeu a Escritura Sagrada. E aí, meus irmãos, é exatamente a conduta que nós temos que fazer, é confrontar. Qual o objetivo que está me falando? É para orar? Então vamos ajoelhar aqui agora. Aí você conta 1 hora de oração pela pessoa. Aí agora nós vamos marcar para ir lá visitar essa pessoa que nós oramos. Logo você vai ver a conduta. Eu me lembro de uma outra situação que eu tive que confrontar o fofoqueiro, ligando para a pessoa que a pessoa estava me falando. Eu digo, eu vou ligar para ele para dizer que você está me falando isso. Posso? Não, pastor, pelo amor de Deus. Não é? Então, meus irmãos, isso é inconcebível no meio cristão. Fica muito fácil destruir uma pessoa, basta levantar uma palavra. Infelizmente, existem pessoas que acreditam, não é? E aí eu quero até registrar uma coisa que eu utilizo na minha vida. Eu conheço uma pessoa de conviver com ela. Já convivo com essa pessoa 10 anos. E essa pessoa tem dado testemunho. De repente aparece alguém contando uma conduta diferente do que eu vejo esses anos todos. Eu ignoro completamente e digo à pessoa, meu irmão, você está falando de alguém que você não conhece. E eu digo a vocês, meus irmãos, que dessa forma eu tenho deixado de agir com injustiça. Graças a Deus. Quantas vezes, não foram muitas, e eu agradeço a Deus por isso, né? Sinal que não tem tanto fofoqueiro assim na caminhada, né? Não foram muitas, mas nós podemos cometer injustiça. Como assim? Meu irmão, como que alguém sempre agiu certo e de repente alguém vem contando que a pessoa tem uma conduta diferente, você acredita logo de cara? Eu digo a você que se eu estiver perto, eu vou dizer, meu irmão, eu vou me afastar de você, porque vai que vem um raio na sua cabeça agora, né? Porque uma conduta dessa é maligna, não é? Então não se destrói uma pessoa, não se acredita no que se fala a respeito de alguém que tem uma conduta séria, e não se joga na lama uma conduta séria por uma fala, absolutamente. Eu digo aos irmãos, é muito sério falar de alguém. E a fofoca está entre uma das coisas que Deus abomina. Está lá no texto de Provérbios, o Senhor abomina. Aí você vai estudar sobre abominação. Abominação é o termo dado para a ânsia de vômito. Em outras palavras, é como se Deus olhasse e tivesse ânsia de vômito. Irmãos, Deus não vomita, tá? Não imagine Deus vomitando, né? É um uso de palavras para explicar o que é que Deus sente quando vê a conduta da fofoca. Então a pessoa vai, como eu disse, uma pessoa que fofoca, ela tem uma conduta esquisita. E
a dissensão, que é dividir pessoas, ela é regada à fofoca. A pessoa vai lá, ouve, e aí é o leva e traz, né? Esse exemplo que eu estou dando. Ele ouve o que a pessoa está dizendo do outro, que ela perguntou, o que você acha de fulano? Aí a pessoa não teve sabedoria, falou. Aí depois, conversando com o fulano, diz, rapaz, você sabe o que ele diz e você diz isso. Aí, de repente, tem dois irmãos que não estão se falando, não é? No decorrer da caminhada, eu já encontrei irmãos em Cristo que não se falavam há um tempo. Irmãos, a vontade que deu foi de fazer, né? Que nem você já ouviu falar. Lembra daquela mãe que pega os dois filhos e amarra os dois e deixa os dois assim abraçadinhos um tempo para poder parar com isso? Eu confesso a você que deu vontade. Eu descobri que duas pessoas que conviviam não estavam se falando. Faz uns 10 anos isso. Eu digo, mas como assim? Como assim? Irmãos, nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Se você tiver algum problema de relacionamento, resolva. E como é que resolve, pastor? Resolve liberando perdão sobre a vida da pessoa. Resolve você orando a Deus, abençoando a vida da pessoa. E se você tiver alguma coisa para conversar com ela, procure essa pessoa. Não, pastor, não vou não, porque me contaram que ela falou isso de mim. Meu irmão, na maioria das vezes, nem falou, não é? E você acreditou na conversa do capeta. Meus irmãos, nós precisamos investir tempo, unindo pessoas, restaurando relacionamentos. Eu digo a você, o trabalho de um servo de Deus, quando souber que pessoas não se falam, famílias estão sendo destroçadas, é buscar a restauração. E aí, meus irmãos, se consegue isso fazendo o falar dos outros de forma abençoadora. Como é que se fala dos outros de forma abençoadora? Se fala sobre Jesus, sobre o apóstolo Paulo, se fala sobre os erros de Pedro, dependendo, se fala sobre os erros de Davi e os acertos dos homens de Deus, e falando às pessoas para que elas acertem conforme eles acertaram e que eles não sigam os erros que tantos erraram, e a Bíblia relata justamente para a gente não ir na mesma linha. Agora, é muito importante, porque também, irmãos, eu não posso deixar de falar isso, né? Às vezes tem uma ruma de crente que não está nem aí para a conduta, e quando alguém fala alguma coisa da má conduta do crente, a pessoa está errada. Quero aqui deixar claro, num tempo de rede social, se você está pecando e tira a foto, eu estou falando aqui as paredes, tá, irmãos? Não tem ninguém fazendo isso, amém? E eu não mando em direta no público, todo mundo sabe, eu estou ensinando. Diga amém, eu recebo. Eu estou ensinando, não estou puxando a orelha de ninguém. Pode olhar para a parede aí, que a parede é que está ouvindo, porque você não precisa. Amém, querido? Bem, assim eu creio. Então, num tempo de rede social, você precisa tomar cuidado com o que você posta. Tome cuidado. E se você errar, assuma o seu erro. E não criminalize alguém que falou do que você postou. Irmãos, o negócio está tão sério que a pessoa, ela erra, e errado é quem observou e listou que aquilo não está certo. Então, se você errou, reconheça, corrija, sirva a Deus, olhe para Cristo e seja inspirado por Deus para andar na conduta segundo a palavra de Deus. Eu sempre recomendo que a rede social, você pode ser igual a todo mundo. Como é que é o igual a todo mundo? Só posta coisas de aniversário, né, de sorriso. Ou você pode usar a rede social para postar coisas que vão edificar. Poste lá o testemunho de alguém, poste um louvor, poste coisas abençoadas, coloque lá, compartilhe, né?
coisas que vão abençoar, e aí sim, você está usando a rede social de forma abençoadora. Então, as dissensões não acontecerão. E aí, facção, é muito simples entender a facção. A facção é um grupo que se reúne com objetivo próprio. O objetivo deles é deles mesmos, e não é o objetivo que glorifica a Deus. O que é que glorifica a Deus? Sermos a imagem e semelhança do Criador. Amém, meu querido? E aí você está no grupo maior chamado igreja. E dentro da igreja absolutamente não pode haver nenhuma movimentação com objetivos pessoais, nem da parte do pastor, de qualquer líder, de qualquer membro da igreja. E aí eu não posso deixar de falar isso. Você que é novo na igreja, meu irmão, talvez você fique até meio sem graça, dependendo do momento, porque você está chegando, mas não permita entrar na sua cabeça que existem grupos na igreja. Existe o grupo dos congregados, existe o grupo dos membros da igreja, tem também o grupo dos diáconos no WhatsApp. Isso aí tem, é verdade, você acertou. Mas grupo oficial que divide, se alguém profere e diz que é assim, não tem autorização. Isso é uma interpretação pessoal e o objetivo não é fazer grupos com pensamentos próprios e objetivos pessoais. Aliás, se você aqui, membro da igreja, de repente faz um grupo, coloca um monte de gente lá para postar coisa que não tem futuro, desfaça esse grupo agora, se você está com essa história. Não, pastor, é só para postar umas coisas engraçadas. Isso não vai dar certo, meu irmão, não vai dar certo não, pare agora com isso. E desfaça o grupo, só não faça agora, na hora do culto não, viu? Não faça agora não. Por quê? Porque pode ser que a pessoa invente. Não, vou colocar aqui os jovens, né? Aí eu vou compartilhar com os jovens. Meu irmão, você já faz parte de um grupo, o grupo da juventude, não é? Eu até conversava isso outro dia com um jovem, cuidado com os grupos, cuidado com o grupo que se forma, a pessoa nem liderança vai lá e faz um grupo. Meu irmão, fuja disso, já chega de grupo, tem grupo para tudo, é o grupo da família, é o grupo do trabalho, já tem grupo demais. Então agora, seja objetivo, cuidado com propósitos pessoais. Eu não gostei do louvor, eu não gostei disso. Meu irmão, você não tem que gostar mesmo, não. Quem tem que gostar é o Senhor, é Deus, o culto é feito para Deus. Né? Bem que o coral podia ter cantado outros cânticos, esse último agora eu não conheço. Meu irmão, fecha os teus olhos, sinta a letra e adore a Deus, faça das palavras deles as suas cantando. É ou não é, meus irmãos? Que coisa abençoada. Eu confesso a você, dependendo do que eu estou ouvindo, eu estou ali, eu me vejo na presença do altar do Senhor, na presença do trono, e eu vou ali ouvindo o louvor, e vou me sentindo, cantando aquele cântico para Deus, e assim é que nós devemos viver para adorar. E eu glorifico a Deus, e eu creio, mais uma vez, nós estamos falando das paredes, né? Porque essa palavra é só para o ensino e que você multiplique ela. Nós temos que ter muito cuidado, porque absolutamente eu não posso ter uma conduta assim. E aí vem as invejas. Invejas, a pessoa que tem inveja do outro, ele quer o que o outro tem, não é? E a inveja é uma destruição sem limite. Nós não precisamos de nada disso. Eu quero dizer para você que você é único e que você tem um DNA único, você tem uma retina de 7 bilhões, já vai para 8 bilhões já, de quase 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem sua impressão digital, ninguém tem a sua retina, você é único. E sendo único, eu creio que é uma mensagem de Deus. Deus quer te abençoar de forma única. E você não deve se espelhar em nada e cobiçar nada de ninguém. Aliás, que você queira ser cheio do Espírito, como Paulo foi cheio do Espírito. Que você queira ter os dons que Paulo teve. E assim como ele teve dons, você também quer ter.
Esse é o tipo de conduta correta. Senhor, dai-me a sabedoria que o Senhor deu para Salomão. Essa deve ser a conduta correta. Mas se você olha para a vida do outro e você quer a vida do outro para você, você não entendeu a maior mensagem de Deus. Deus criou o ser humano para ser uma bênção. E você é único. Se você tem inveja, mais uma vez, estou falando para as paredes, né, irmãos? É ensino. Você não entendeu que Deus quer que você prospere sem limite. Portanto, o que Deus vai fazer na sua vida pode ser superior a todas as pessoas que você conhece. E aí vem bebedices e orgias, que em outras traduções, aí onde está escrito orgias, é glutonaria. Alguém que é controlado pelo estômago. Se você, por exemplo, não se vê jejuando, meu irmão, você está na lista. Jejuar, pastor? Não, só de pensar dá dor de cabeça, não é? Dá dor de cabeça. Aliás, até interessante eu dizer isso. Você sabia que uma das coisas mais comuns que tem para quem vai jejuar é uma leve dor de cabeça? Então é normal, depois passa, depois de uns 2 dias, ou um dia depois, passa. Seu corpo está gritando, dizendo, não quero. E você não vai obedecer o corpo, meu amigo. A pergunta que mais me faz, pastor, eu tomo remédio. Meu irmão, você pode jejuar de tantas formas. E você deve jejuar. A decisão é jejuar. Porque eu quero deixar claro aqui, irmãos, a batalha espiritual não vai cessar. O diabo vai chegar, vai olhar e vai dizer, não, eu vou pegar leve com você, eu estou vendo aí que você não está tendo tempo de jejuar. Não existe isso, viu, meu querido? Todo mundo tem que cumprir o caminho. Todo mundo. Do que chegou agora ao mais antigo. Então, nós precisamos sair do patamar das obras da carne, se assim estamos. E devemos, então, romper de forma que o texto segue para o fruto do Espírito. Esse deve ser o nosso alvo. O fruto do Espírito deve ser o que nós estamos buscando. Agora, sobre isso falaremos em outra reunião. Eu quero só dar ênfase. Como me ver sem o controle das obras da carne? Está no texto, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E agora, se você não crucificou a carne, eu convido você em oração, declarar morta a carne, sem efeito o desejo, as concupiscências da carne. Eu quero, é claro, convidar, dependendo do que você está vivendo, se você se enquadrou em algumas dessas obras, se você tem praticado algumas delas, ou uma delas que seja, se arrependa e se proste diante de Deus no seu coração. E você deve agora ter essa conduta diante do Senhor, de andar conforme a vontade de Deus. Feche os seus olhos e ore em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir misericórdia sobre as nossas vidas, porque sabemos, Pai, que todos os dias, conforme o Senhor proferiu nos evangelhos, nós devemos todos os dias tomar a cruz e seguir-te. Sim, Senhor. Nós devemos todos os dias ter o propósito de viver para a tua glória. E, portanto, Pai, te pedimos que o Senhor nos livre de andarmos conforme a carne, segundo os desejos da carne. Pois, Pai, o Espírito Santo habita em nós, para que o Espírito Santo floresça em nós por meio do fruto do Espírito. Pai, te pedimos, ajuda-nos, Senhor, e quebra em nós tudo que tem que ser quebrado, toda dureza de coração, toda cegueira espiritual, e que haja anseio no nosso coração por te servir. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante